Ótimo ano, boa tarde, bom dia. Os meus amiguinhos que estão em casa agora, tivemos essa aula hoje no dia 10 de maio, né? Onde nós falamos sobre o absolutismo e o mercantilismo. Tá, pessoal? Então, olha só, esse assunto aí corresponde ao capítulo 5, aqui na página 51. Aí a gente vai hoje falar sobre o absolutismo e na próxima aula falaremos um pouco sobre o mercantilismo. A gente vai ver e vai compreender direitinho o que significa isso e até para efeito da gente estar para não só apenas compreender superficialmente, mas para nunca mais a gente esquecer, vamos dizer assim. Olha só, a gente falou para vocês que existia a figura do rei aí na finalzinho da Idade Média, começando a Idade Moderna, onde esse rei ele acaba se juntando com a burguesia, né? A turma aí do dinheiro, formando aí as bases do mundo, digamos assim, do mundo moderno, né? Ó, estamos aqui na Idade Moderna, na Era Moderna. Por isso, naquele tempo, a maior vantagem econômica que se poderia ter era um Estado unificado, né? Porque através desse Estado unificado as pessoas iam produzir e ganhar dinheiro e ganhar prestígio, né? O que é que o Estado tem que ter? Tem que ter, vamos dizer, impostos, né? Então todo mundo tem que pagar imposto para o Estado organiza sua força policial, o exército, enfim, o Estado precisa de um povo, lógico, o Estado tem um território, né? Até aí tudo bem, até aí tá tranquilo. Estados como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda começaram a surgir, né? E a se lançar rumo ao mar em busca de colônias, em busca de economia, em busca de especiarias, né? Enfim, o fato é que quanto mais a burguesia fosse forte, vamos dizer que mais o Estado também ia ficar forte, porque o rei ia receber cada vez mais tributos, né? Ia organizar cada vez mais forte aí o exército, ia organizar cada vez mais forte aí as suas leis, né? Que também tem que ter as leis. Essas leis aqui englobam a criação de moedas, né? A unificação de pesos e medidas, tudo isso aí vai fazer com que o Estado, que é a mesma coisa de governo, viu gente, viu, nos pequenos, ele possa exercer a sua soberania sem nenhum problema, né? Porque de um lado tem o lado da burguesia, que tem vai bancar o Estado ali, economicamente, e o lado político e legislativo aqui do rei, né? A figura do rei. Só que quando esse rei ele começa a ter muito poder, a ter poder em demasia, em exagero, a gente pode dizer que ele exerce uma política absolutista. Absolutista, né? Isso quer dizer o seguinte: com o absolutismo ninguém mais vai nem dizer que o rei é feio, porque quem manda é ele e ele está acima de tudo que ele criou aqui, ó. É como se fosse, não, eu vou me unir com a burguesia, mas quando eu começo a me tornar muito poderoso, eu vou querer tomar o fogo de todo mundo, eu vou querer se tornar aquela figura central de todo o poder. Absolutista significa poder absoluto nas mãos de um rei, de um monarca, de um imperador, tá bom? Isso é absolutismo. Isso aí foi muito real na Inglaterra, na França, né? E tiveram assim reis muito casca grossa nesse sentido aí de absolutismo, viu? Como é que acontecia também a questão como é que esses reis conseguiam sobreviver nesse absolutismo todo, né? Então citamos aí na classe hoje, a gente fez até umas brincadeiras, que tem um país A, tem um país B ali do lado de lá, né? País B, aqui o país A tem um rei, é claro, né? O país B também tem um rei. Se o país A tem muita mercadoria para vender para o país B, né? Quem vai fazer essa venda é a burguesia. O rei vai representar aquela burguesia ali.
Quando a burguesia volta para casa com o navio cheio de dinheiro, vai pagar o quê? Seus tributos ao rei, e o rei vai ajudar a organizar o Estado, deixar o Estado cada vez mais forte, né? Tá bom? Suponhamos que esse Estado A já tem umas fabricazinhas, umas pequenas fábricas, umas pequenas indústrias, que ele vai colocar para produzir coisas, né? Aí sim que ele vai ter muita mercadoria para essa burguesia distribuir pelo mundo. Um país que não tem indústria, não tem nada disso, vai ficar muito mais fraco do que aquele país que tem indústria, porque não está vendendo muito. Quanto mais um país vende, mais forte ele vai ficar aqui nesse contexto do absolutismo. Então é assim, quanto mais forte o país se tornava, mais o rei tinha mais poder. E isso foi tornando o seu Estado cada vez mais absolutista. Tá bom, pessoal? Cada vez mais poder nas mãos de um só soberano, enquanto que a maioria da população ficava à mercê do que aquele soberano ia fazer com o resto da população todinha. Só ia valer mesmo a vontade daquele soberano ali. Tá? Aqui na página do nosso livro nós temos aqui algumas imagens, né? Temos aqui, por exemplo, Luís XIV de Bourbon, aqui com sua família, conhecido como Rei Sol, foi um monarca absolutista da França. Ele foi o maior símbolo francês de absolutismo, né? O rei Luís XIV. Ele gostava de dizer: o Estado sou eu, nada está fora de mim, eu mando em tudo, eu respiro o Estado respira a mim, e todos devem obediência cega ao Estado, né? Então, com isso aí já deixava bem claro que ele foi aquele monarca bem linha dura, né? Aquele cara com poder super absoluto em suas mãos. O que a burguesia achava de tudo isso? A burguesia ia fazendo a vida dela, né? O quanto fosse conveniente, futuramente a burguesia ia lutar. Futuramente a burguesia ia lutar para derrubar esses absolutismos. Eles começaram como aliados, como vocês podem perceber aqui. Mas futuramente essa mesma burguesia vai lutar para derrubar esses reis absolutistas e colocar ali uns reizinhos mais legais, obedecendo uma lei, uma constituição, agradando a burguesia, para todo mundo ficar de boa, senão, porque a burguesia também vai chegar um momento em que ela vai também ficar muito poderosa, vai ampliar muito os seus poderes, né? Tanto econômicos como políticos, e vai começar a aceitar ideias de liberdade, essas novidades a gente vai aos poucos descobrindo, tá bom? Muito bem, quem é que defendia esses absolutistas? Quem eram os famosos teóricos do absolutismo? Os teóricos, aqueles que tinham uma teoria sobre o absolutismo, aqueles que defendiam o absolutismo, eram intelectuais, escritores, filósofos, né? E eles diziam: não, a gente vai fazer alguma coisa para manter esse absolutismo lá em cima, porque é necessário. Em primeiro lugar, aqui na página seguinte, a gente vai falar sobre os mais notáveis. Tiveram outros, mas os mais notáveis eram esses aqui, né? Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, fanzaço de países que continham o absolutismo, né? Porque o país dele não tinha, o país dele é o que nós conhecemos hoje como a velha bota, a Itália, né? E só que a Itália não tinha nenhum rei, né, no tempo do Maquiavel, eram apenas as cidades, estados ali, mandando do jeito que elas queriam mandar, se autogovernando, vamos dizer assim. E o Maquiavel morria de raiva por isso. Criava o maior chilique da vida, então ele acabou escrevendo muita coisa, esculhambando aí quem gostava dessa desunião, dizendo que o seu país tinha que ter um rei absolutista, porque senão não ia para frente. Nicolau Maquiavel acabou escrevendo um livro chamado O Príncipe, onde nesse livro, um livro muito polêmico, ele coloca toda a sua ideia de como um monarca ou como um governante deve chegar ao poder e se manter no poder.
bom? Não é só chegar ao poder, mas se manter no poder. Muitos acreditam que esse livro, O Príncipe, ele é lido aí por muita gente até hoje, né? Muitos políticos que gostam de leitura, leem muito esse Príncipe para aprender os truques novos de como ficar no poder. Esse livro ensina muita coisa interessante. O livro ensina que o rei deve ser temido, respeitado, não é? Como o rei deve proceder diante de seus súditos, como um rei ou um príncipe deve tratar as pessoas, o exército. Será que o exército deve ser pago ou o exército deve ser simplesmente um exército feito por escravos? Então, qual é a melhor saída? Como uma Itália da vida poderia se tornar um império absolutista? Tudo isso o Maquiavel colocava no seu livro, O Príncipe, o nome do livro dele, tá? Ou seja, ele foi um dos mais famosos teóricos do absolutismo. Nesse livro, o Maquiavel ensina certas práticas que não sempre estão de acordo com a ética, e que política não tem, nem sempre um político deve ser ético, né? O político deve, para chegar ao poder, se for preciso, ele deve derrubar até o seu amigo que vai chegando lá em cima, deve puxar até seu pai, sua mãe, seu irmão, quem estiver chegando lá em cima. Se for possível fazer tudo isso, será feito de acordo com Nicolau Maquiavel. Ou seja, os fins justificam os meios. Chegar lá não importa como, tá bom? Então essa é a ideia do Nicolau Maquiavel. Até hoje, quando alguém diz assim, fulano de tal é maquiavélico, isso quer dizer que fulano de tal faz de tudo para se manter no poder, faz de tudo para chegar lá. Não está nem aí se vai derrubar um, outro, dois, um bocado, não está nem aí. Não é? Pois é, esse daí foi o nosso primeiro teórico do absolutismo, mas tiveram outros, né? Vamos ver um pouquinho sobre os demais. Um outro filósofo, um outro estudioso do tema foi o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, filósofo e escritor inglês, que escreveu livros, muitas obras, para bajular os reis. Sua obra mais famosa foi o Leviatã, onde nesse livro, ele compõe a ideia de que existe um monstro no meio de todo mundo, um monstro devorador, um monstro poderoso, mas um monstro que vai colocar ordem no caos. Ordem. Ruim com o monstro, pior sem o monstro. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. O Leviatã, esse monstro que fala o livro do Thomas Hobbes, na verdade ele é o Estado. Ele é o governo. É o mal necessário, é um monstro, mas um monstro que vai evitar que as pessoas saiam por aí fazendo o que elas querem, que uns saiam assaltando os outros, que uns saiam fazendo maldade com os demais, que uns saiam fazendo todo tipo de leviandade com os demais. Então, o Thomas Hobbes acaba criando uma metáfora de um grande monstro chamado Leviatã, do qual as pessoas vão subentender no livro dele que se trata do Estado, e esse Estado precisa manter a ordem, porque se não tiver ordem, vai ter bagunça, vai ter o caos, vai ter a desordem, viu? Então, essa ordem vai ser imposta por leis, essa ordem vai ser imposta pela força, que a gente chama de exército também. Enfim, eu espero que vocês estejam entendendo o simbolismo presente nesse livro de Thomas Hobbes, chamado de Leviatã. Vamos ver mais um outro teórico do absolutismo. Vamos ver aqui, pessoal. O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui o Jean Bodin, na página 52, e temos o Jacques Rousseau, né? O Jean Bodin diz: defendeu a tese da autoridade divina do rei na obra República. Apesar de ser uma obra chamada República, ele defende a monarquia. Assim, o poder real deveria ser total, tanto sobre o Estado como sobre os súditos. Então, gente, olha só, quando ele fala de tese da autoridade divina do rei, quer dizer, desobedecer ao rei seria como desobedecer a Deus, tá bom? Que o rei está lá por vontade divina. Foi Deus que deu um jeitinho de colocar o rei naquela situação, então todos devem obedecer cegamente ao rei.
todo mundo tinha medo de ir para o inferno, acabava obedecendo ao rei, nem que não quisesse. Jacques Rousseau explicita a ideia de que o Estado deveria se resumir em um rei, uma lei, uma fé. É quase a mesma teoria do Jean Bodin, tá bom? Na obra Política segundo as Sagradas Escrituras, defende que o poder do rei era predestinado, provinha diretamente de Deus. Assim, somente Deus tinha o direito de julgar os atos reais. Diz que Deus deu poder ao rei. O rei só existe por causa de Deus. O outro diz que as pessoas têm que respeitar esse poder dado por Deus aos reis. É a mesma teoria, a mesma ideia. O Jean Bodin e o Jacques Rousseau tinham a mesma teoria. Aqui nós temos a foto do Nicolau Maquiavel, né? E aqui nós temos a parte que fala do Thomas Hobbes e o seu famoso livro Leviatã. Dá uma lida aí, gente, é interessante demais. Qualquer dúvida, deixa uma dúvida lá, deixa uma pergunta lá que o tio responde juntamente com vocês, tá belezinha? Então, essa foi nossa aulinha de hoje. Amanhã nós faremos uma outra aula explicando um pouco de economia. Nós vimos um pouco de política desse lado, vamos ver um pouco de economia desse lado de cá. Tá bom, pessoal? Presta bem atenção, quem quiser dar uma adiantada, quem quiser dar uma lida nessa palavra mercantilismo aqui. Não sei o que é não, tio, vai no dicionário ver lá o que é, que amanhã a gente vai ter uma aula sobre isso. Ok, muito bem. Terminamos a aula de hoje. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Tchau, gente. Valeu.